Bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. Estamos aqui de volta para poder fazer um review rápido da NAA. E vamos estar falando um pouquinho da NAA. Tem bastante vídeo já, muita gente já conhece, mas é um material que não poderia deixar de ser falado, assim como outras que têm ficado um pouco para trás. No caso, essa aqui é a caixa dela. Bíblia excelente, maravilhosa, que eu acredito que não pode faltar na sua biblioteca. Bíblia de Estudo NAA. Elaborada por uma equipe de quase 100 especialistas, incluindo acadêmicos, professores e pastores, a Bíblia de Estudo NAA é uma das mais completas Bíblias de estudo já publicadas no Brasil. Ela complementa a leitura do texto bíblico na Nova Almeida Atualizada, uma tradução lançada em 2017 pela EBB com o que há de melhor e mais recente no campo dos estudos teológicos e científicos sobre as Escrituras e seu contexto original. Resultado de uma profunda revisão da consagrada tradução Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada apresenta um texto clássico como linguagem atual, seguindo a norma padrão do português escrito e falado no Brasil. A associação dessa tradução com estudos tão amplos e aprofundados sobre as escrituras sagradas faz a Bíblia de Estudo NAA uma obra imprescindível para todos aqueles que querem conhecer a Palavra de Deus e seus matizes históricos e sociais da maneira mais detalhada possível, sem abrir mão de precisão científica e rigor técnico. Recursos: com mais de 44.000 notas de estudos esclarecedoras, mais de 200 mapas detalhados, mais de 200 tabelas comparativas, mais de 60 quadros temáticos, artigos exclusivos sobre temas cruciais para o cristianismo no século XXI, introdução aos livros e blocos de livros, concordância bíblica, esquemas explicativos, diagramas e ilustrações. Como eu disse, uma ótima caixa para poder transportar ela. Então, o cuidado da SBB foi excelente, fantástico para com esse material. Nesse caso aqui, para quem não conhece, a Almeida Atualizada, ela é uma versão que vai estar explicando dentro dela, espetacular. Quem gosta muito de usar a NAA, eu posso falar o Augusto Nicodemos, é uma tradução que ele tem usado. Alguns criticam, falando que ela foge ao original, que é uma tradução perigosa. Todavia eu discordo, porque afinal de contas, se fosse algo perigoso, não teria passado pela SBB. A Sociedade Bíblica do Brasil é um exemplo para a nossa literatura cristã e evangélica aqui no nosso país. Então vamos à capa dela, fiel aos originais, aqueles detalhes que não pode faltar, o acabamento dela é ótimo. Possui essa Bíblia nesse modelo e é com capa de couro, também excelentíssima, muda pouca coisa em estética, eu penso sempre um dia adquirir uma. Vem com dois marcadores, um na cor preta e outro na cor laranja. Material que realmente não deveria e não deve faltar na biblioteca do cristão. Tá certo? Esse aqui é o índice de mapas, dá para observar que tem bastante. Vamos usar os recursos da Bíblia de Estudo NAA, introdução ao bloco de livros, introdução aos livros proféticos, introdução a cada livro bíblico. Isso é muito bom. Tudo nessa Bíblia é boa. Alguns talvez não gostam. Eu, por exemplo, não gostava muito dessa cor laranjada, mas como meu irmão mesmo disse, você vai lendo, isso aqui passa a ser o menor problema, porque o material e o conteúdo é tanto que aí no fim não chega a ser aquele trem que te prejudica ou você acha ruim, porque acaba sendo o mínimo. É óbvio que a Sociedade Bíblica do Brasil pode caprichar mais. Vamos ver as próximas. Por exemplo, eu posso citar a luterana lá, né? Ela é da SBB e tem gravuras coloridas e tudo mais. Aqui no caso é uma mistura de tinta preta, laranja e no caso a própria folha, né? Branco. Mas vamos lá. Como usar recursos, texto bíblico, notas de estudo, notas de esboço. Isso aqui é muito legal, eu vou estar mostrando para vocês. Elas gráficos e mapas, ilustrações, referências internas, cabeçalho, referências cruzadas, artigos, concordância, tá vendo? É maravilhosa. Introdução, aí vai ter a guia de leitura para a Bíblia de Estudo NAA, finalidade de visão, palavras divinas e palavras meramente humanas.
O objetivo das notas da Bíblia de Estudo da NAA, a compreensão e o ensino da Palavra de Deus, perspectiva doutrinária, conteúdo adicional, introduções e artigos, outras características distintas, meta e visão, e eu gosto sempre de ler o final. Somos muito conscientes, no entanto, de que tudo que fazemos não será totalmente perfeito e estará sujeito a erros. Porém, sabemos que Deus ainda usa coisas imperfeitas e inadequadas à sua honra e a seu louvor. E assim, para o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e para o seu povo, nós oferecemos nosso trabalho publicando a Bíblia de Estudo NAA, para que o Senhor nos guarde e proteja de qualquer erro ou debilidade que possa voluntariamente estar nessas páginas, e também orando para que, com a graça de Deus, a Bíblia de Estudo NAA possa ser útil para levar muitos a Cristo e para a edificação de sua igreja em todo o mundo, para esta geração, para as gerações vindouras e para a eternidade. Só lhe deu glória, apenas Deus, seja a glória, equipe editorial. Tá certo? Lembrando, isso aqui é um material excelentíssimo, de peso, renome e uma Bíblia maravilhosa. E aqui por isso fazemos review da apresentação da Nova Almeida atualizada. E é muito legal você ler isso para você entender o que aconteceu na Almeida atualizada para Nova Almeida atualizada. Isso vai ser muito interessante. Visão geral da Bíblia. É ótimo você ler isso, vai gastar um tempo, mas é ótimo você ficar ciente. Eu li e gosto muito. Dá para destacar bastante coisa positiva e muito boa aqui, viu, pessoal? Essa é a introdução, a visão geral dela. Uma visão geral de toda a Bíblia. Então, achei ótimo esse artigo que eles fizeram. Aí vai dar início ao Antigo Testamento, aí entra a teologia do Antigo Testamento, os componentes da história, e também é espetacular. Para quem gosta de Bíblia de estudo ou para quem não tem um hábito, é sempre bom ler toda ela, para você possa entender o que você tem em mãos com a ferramenta, como trabalhar e tudo além, muito além disso. Os blocos do Antigo Testamento em relação à história. O Antigo Testamento como escritura cristã. Cronologia do Antigo Testamento, uma visão geral. Isso é muito legal, pessoal. A data do Êxodo. Argumentos para a data anterior do Êxodo. Argumentos para a data posterior do Êxodo. Conclusão. Isso tudo é introdução, hein? Não se perca, hein? Não se perca com tanto material de excelentíssima qualidade. Introdução ao Pentateuco. Aí entramos na introdução, mais uma introdução. E agora a gente entra de início, a princípio, ou em princípios. O primeiro livro de Moisés é chamado Gênesis. Introdução, autor, título e data. É fabuloso. Nossa, esses detalhes aqui são riquíssimos. Volto a dizer, se você não tem uma NAA, compensa muito uma compra dessa. A realização fenomenal e de bênçãos em sua vida. Disposição do Pentateuco, estrutura. Isso tudo aqui é algo assim que, como eu posso dizer, são pepitas garimpadas de vários autores e editores, né, que analisaram, estudiosos que fizeram isso aqui, e é espetacular. Aí ela entra mais estamos em Gênesis, né, na introdução, e em Gênesis, as gerações de Gênesis, genealogia em Gênesis, fabulosíssima. Tema, assuntos principais, resumo da história da salvação. Isso que é a introdução, né? Gênesis é a história, Gênesis é a ciência, isso é magnífico. Eu vou ler um pedacinho aqui, só para que vocês possam entender isso aqui. E na introdução, todos os livros têm essas introduções de forma profunda. Deve-se classificar Gênesis como uma explicação científica? Novamente, é crucial ter uma definição cuidadosa. Será que Gênesis 1 registra um verdadeiro relato da origem do universo material? Para essa pergunta, a resposta deve ser afirmativa. Por outro lado, pode-se dizer que Gênesis 1 fornece informações de uma forma que corresponde aos propósitos da ciência moderna. Para essa pergunta, a resposta é não. Alguns desafios devem ser considerados. Por exemplo, o termo tipo não corresponde à noção de espécie, simplesmente significa categoria, e poderia se referir a uma espécie ou uma família, ou um grupo taxonômico, e ainda mais geral. Dessa forma, as plantas são colocadas... Isso aqui é espetacular, eu gostaria que vocês ressaltassem isso. Dessa forma, as plantas são colocadas em duas categorias gerais, as pequenas plantas que produzem semente, e as plantas lenhosas, as maiores.
Os animais terrestres são classificados como animais domesticáveis, animais, e os menores como animais que rastejam, répteis, e os maiores e predadores como animais selvagens, feras da terra. Na verdade, nenhuma espécie, exceto o homem, recebe um nome hebraico adequado, nem mesmo o sol e a lua recebem seus nomes hebraicos. O texto não diz nada sobre o processo pelo qual a terra produziu relva, nem sobre como os vários tipos de animais apareceram. Embora o fato de que foi em resposta ao mandamento de Deus indica que não foi devido a quaisquer poderes naturais inerentes ao próprio universo material. Essa visão bem propícia ao seu princípio objetivo, permitir que uma comunidade de pastores nômades no deserto dos Sinai celebrasse a bondade criativa e ilimitada do Criador. Ela não esclarece, por exemplo, por que dois animais que rastejam uma aranha e uma cobra são diferentes, nem faz comentário algum sobre que tipo de relação genética possa haver entre diferentes criaturas. Ao mesmo tempo, quando a passagem é lida de acordo com a sua finalidade, ela molda uma visão de mundo e que a ciência está ao alcance de todos, provavelmente a única visão de um mundo que torna a ciência realmente aplausível. Só a partir falando sobre Deus, este é o conceito de um mundo que um Deus bom e sábio fez, perfeitamente adequado para os seres humanos poderem desfrutar e governar. Então daqui está uma palhinha aí da introdução de Gênesis na parte científica, que é maravilhosa, e a gente continua na introdução ainda de Gênesis, a leitura de Gênesis no século XXI, mais um quadro, Oriente Próximo na época de Gênesis, tá certo? Então, assim, a gente pega quanta coisa para poder garimpar aqui nos textos. Características literárias, esboço. E aí sim, a gente começa iniciando aí o próprio Gênesis. E aí ela tem uma parte também de esboços, né? A história primitiva, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, capítulo 1. Aí tem a história primitiva e vai dar um esboço do que vai ter em todo o decorrer do texto, de forma resumida. E assim ela prossegue de forma excelente, com comentários profundos e quadros e destaques. Ó. Ambientes, habitantes, luz e trevas, mares e céu. Aqui é a divisão da criação. E a gente está caminhando pelas páginas. A letra é ótima em cima. É óbvio que embaixo é a letra um pouco menor, afinal de contas, uma Bíblia com tanto conteúdo, se fosse colocar letras maiores, ficaria difícil caber isso tudo. Seria o tamanho de uma King James, por exemplo, ou até mesmo além disso. Então, a Bíblia é maravilhosa. A gente vai caminhar agora aqui para Levítico. Tem bastante coisa legal lá. E eu gostaria de estar mostrando com vocês. Olha que interessante. Ó. A gente está em Êxodo 40, né? As vestes sagradas do sumo sacerdote. A ilustração mostra as vestes sagradas usadas pelos sacerdotes em Êxodo 28 e 39. Sim, vamos iniciando aqui Levítico, introdução, né? Terceiro livro de Moisés chamado Levítico, um dos Pentateuco. Introdução, autor, data, título, tema, propósito, ocasião e contexto. Problemas de interpretação. Assuntos principais, resumo da história salvação, características literárias. Os mapas, muito interessante, como disse, em fotos de satélite no cenário de Levítico. É impressionante. Aí temos Levítico, né? Alguns quadros, 5 ofertas principais, com mais quadros, sacrifícios. Caminhando pelas páginas de Levítico. Mais quadros. Então você vê um material muito, muito completo mesmo. Período testamentário. Período testamentário vai contar, vai explicar. Acompanha comigo aí as páginas que são bastante. Hein? Se segue. E aí encerra o período testamentário e entra o período romano e o mundo grego-romano, na época do Novo Testamento. Terminou o período romano e greco-romano, entra grupos judaicos na época do Novo Testamento.
E aí sim, depois de uma longa explicação excelentíssima, entramos adentro do Novo Testamento, a teologia do Novo Testamento. Por contar tudo isso, é muito material. A data da crucificação de Jesus, lendo os Evangelhos e Atos, lembrando, Atos é tido como o quinto Evangelho, então é por isso essa explicação. E terminando os Evangelhos e Atos, introdução, adentramos agora sim o Evangelho segundo Mateus, introdução. Vamos acompanhando aí. Eu não estou entrando tanto em detalhe porque tem muito material aí na internet e eu creio que dá para vocês ficar bem cientes de como essa Bíblia é maravilhosa. Então é isso, agora vamos para o final, que é muito importante poder mostrar para vocês. Isso, chegando no Apocalipse, vamos para o Apocalipse 22. Então, estamos no Apocalipse 22, adentrando o final dessa maravilhosa obra. E aí entramos Auxílios, plano divino de salvação. A página dela é muito... Eu gosto muito dessa página, viu, pessoal? A letra dela também do texto é maravilhosa. Então, assim, é um material excelente. E agora tem muito material e muito conteúdo também. Doutrina bíblica com visão geral. Muitos quadros. Muitos comentários. Terminando doutrina bíblica, e entramos aqui, ó, interpretando a Bíblia. Terminando interpretando a Bíblia, temos lendo a Bíblia. Jogo que segue. O canone da Escritura. Confiabilidade dos manuscritos bíblicos. Adentramos a arqueologia e a Bíblia. As línguas originais da Bíblia. Deixa eu baixar um pouquinho. As línguas originais da Bíblia. A Septuaginta, para quem não entende ainda, não sabe o que é isso, vale a pena vocês lerem. Ou seja, todo o material que tem nessa Bíblia, eu creio que eles fizeram com muito carinho, mas é tudo de forma que vale você ler todo o material, todo ele, para que o seu nível intelectual, conhecimento e até crescimento espiritual e fé desenvolva de forma sobrenatural. Como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento. A história da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. Aí sim entramos com concordância bíblica. Virar a página. Terminando a concordância, chegamos no plano de leitura da Bíblia. Colaboradores. Os mapas. Tá certo? São excelentes mapas. E encerramos. Como eu disse para vocês, fiel aos originais, eu espero ter abençoado a vida de vocês, eu espero ter esclarecido como é um material de excelentíssima qualidade, com sua caixa linda, fenomenal. Os detalhes das cores dela também é muito bonito, tá? Preto e laranja, que beleza. Os filetes preto e laranja, combinando, uma Bíblia maravilhosa. Se você ainda não possui, eu recomendo. Se fosse para dar uma nota de 1 a 10, é óbvio que seria 10, pelo trabalho e tudo mais. No futuro esperamos que, não criticando essa Bíblia, a SBB possa colocar mais cores na Bíblia. Afinal de contas, vocês falam que ela é colorida, mas são preto, laranja e são as cores mais objetivas dela. Tá certo? É um material de excelente qualidade. Que Deus abençoe a vida de vocês.
Breve estaremos de volta. Fique na paz, na graça do nosso amado Senhor e Salvador. Obrigado aí a cada um. Se possível, deixe um joinha, se inscreve no canal. Deus abençoe. Esse é o domingo. Graça e paz.